falasse disso. O senhor falou de uma retomada, né, das transações comerciais entre Brasil, África. Não, por instrução do presidente Lula, logo no início do seu terceiro mandato, no início do ano passado, foi de retomarmos as nossas relações com a África, que sempre foram muito profundas e que caíram num período de esquecimento. Então, o presidente Lula fez ano passado várias viagens à África, ele participou de reuniões internacionais e visitas bilaterais, esteve com 10 chefes de Estado, eu estive com pelo menos 20 ou 22 homólogos, ministros das Relações Exteriores de outros países, para retomarmos esse diálogo. Fiz visitas a vários países e também a Addis Abeba, na sede da União Africana, onde acertamos, recebi o convite para o presidente Lula se dirigir à Assembleia Anual da União Africana no início deste ano. Preparamos essa viagem com muito cuidado e foi um relançamento, onde ele teve a ocasião de apresentar uma plataforma de vários projetos de reaproximação e de integração e de cooperação entre os dois continentes, como eu disse na minha apresentação, citando o embaixador Alberto da Costa Silva, um eminente africanista do Ministério das Relações Exteriores, lamentavelmente já falecido recentemente, em que o Oceano Atlântico não nos separa, ao contrário, é como se fosse um rio que nos une, a costa do Brasil e a costa africana. Portanto, esse é o objetivo da política externa africana do governo brasileiro. O senhor falou no início do discurso que este é o século da África. Sem dúvida, a África é um continente, primeiro o maior continente, com o maior número de países, com um grande número de habitantes, que vai ser muito maior. A África, em 2050, deve ter, como eu mencionei, 2,5 bilhões de habitantes. Uma população muito jovem e reúne recursos naturais os mais abundantes. Então, creio que os novos investimentos que espero que venham, tanto do Brasil como de outros países, e também a reforma dos organismos financeiros multilaterais que o Brasil vem lançando e vem defendendo ao longo de sua presidência do G20, possam permitir que a África tenha os recursos necessários para investimentos e para realmente promover seu desenvolvimento. Qual é a avaliação sobre a expansão do BRICS, inclusive com países africanos? O BRICS é uma plataforma importantíssima de cooperação, de interação, de conhecimento. E a inclusão de Etiópia e Egito ao grupo do BRICS, que já contava com a África do Sul, é muito importante porque dá representatividade. Os novos membros do BRICS, inicialmente eram 5, agora são 10, representam um número variado de países em regiões diferentes do globo que atrai a atenção de muitos outros. Há cerca de 35, entre 33 e 35 outros países de diversas regiões do mundo que já manifestaram o interesse de aderir ao BRICS no futuro. Ministro, chama a atenção do senhor a demanda dos brasileiros de deixar o Líbano. Isso pode ser até os voos aumentarem, tem impressionado as pessoas que querem sair cada vez mais, o número maior? Olha, o Itamaraty não é a primeira vez que organiza missões de repatriação como essa. Ano passado mesmo, no final do ano, em outubro, novembro, fizemos uma operação em conjunto com o Ministério da Defesa, com a Força Aérea, e no momento da chegada ao Brasil com o Ministério da Justiça e o Ministério do Desenvolvimento Social, em que foram repatriados 1.560 aproximadamente brasileiros que viviam em Gaza, na Cisjordânia, na Palestina e em Israel. Foi uma operação muito exitosa. Essa atual que estamos executando vem sendo preparada há muito tempo, há pelo menos 3 meses. Estávamos elaborando e estruturando essa operação também com os mesmos atores e receberemos em breve o 6º voo. São cerca de 3 mil brasileiros que acreditamos que virão, dentre os que já manifestaram a intenção de deixar o Líbano depois dos ataques de Israel. O governo vai continuar empenhado, esse número de 3 mil brasileiros é perfeitamente possível de ser transportado com o auxílio da Força Aérea e estamos preparados e nos preparamos porque vimos que a situação lamentavelmente estava se deteriorando já desde março. Em março eu pessoalmente visitei o Líbano e vi que a situação já era
preocupante. A Embaixada do Brasil mantém contato constante com cerca de 20 mil brasileiros que vivem no Líbano e vinha alertando já há alguns meses a todos os brasileiros que tomassem suas precauções, que os que pudessem sair por meios próprios fizessem, e agora então estamos trazendo os nacionais brasileiros e seus familiares que não puderam sair até agora ou não tiveram condições. Como é que o senhor avalia todo esse aprofundamento da crise, a questão que envolve o Irã, o ataque? Bom, nós esperamos sim que haja uma trégua e que haja uma negociação de paz e entendimento. Essa é a posição tradicional do Brasil, de promoção do entendimento, de negociações e de solução pacífica das controvérsias, dos conflitos, como é a tradição brasileira. Mas está muito longe disso, infelizmente. Não, vários países, os atores regionais importantes estão em contato e nós, nas Nações Unidas, manifestamos sempre o nosso desejo de que isso aconteça o mais rápido possível. As circunstâncias, espero, nos levarão a uma solução que, novamente, espero, seja breve. Existe algum encontro marcado com os países para deliberar sobre toda essa situação? Não, isso continua sempre a haver. Os contatos são telefônicos, muitas vezes, ou por videoconferência. E nas Nações Unidas, no final desse mês, vai haver mais um debate no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o Oriente Médio, especificamente sobre a questão palestina, e que atenderá também, obviamente, a discussão atenderá também os aspectos que envolvem o atual conflito no Líbano. Se o Brasil vai reforçar seu posicionamento, então? O Brasil constantemente, por notas do governo e por manifestação na ONU e todos os outros fóruns que são convocados, reiteramos sempre a mesma posição de condenação às hostilidades. Ministro, licença, o senhor presidiu uma reunião em Nova York com a ministerial dos BRICS que acabou sem um acordo por conta de um ponto que é muito importante para o Brasil, que é a reforma do Conselho de Segurança. Isso reflete alguma dificuldade de consenso do bloco e quais são os critérios para a adesão de novos países? Não, de forma alguma, e não era para haver uma decisão em Nova York. Aquela reunião foi uma reunião de ministros preparatória da próxima reunião de chefes de Estado, a cúpula, que vai ocorrer na próxima semana. Então era a preparação em que foram examinadas as condições e as formas de adesão de novos membros. A ideia é que não haja um aumento imediato no número de países, que haja um número de parceiros associados que continuem conversando e, evidentemente, as regras gerais, têm que ser países que tenham relações diplomáticas entre si, que tenham um bom relacionamento, que sejam países amantes da paz e que tenham sempre atitudes ou políticas para promover o entendimento entre as nações. Então esse que é o objetivo e foi o resultado da reunião de Nova York.